mas eu vou já com o cajado na mão. Porque geralmente a gente faz aquilo que recebeu, não é assim? Se a gente for conversar com alguma pessoa que sofreu muito na infância, geralmente ela vai repetir os padrões. É assim que funciona. Mas quando nós somos limpados por Jesus, nós estamos vivendo uma vida de santidade com Jesus. E assim como Pedro fala, ó, já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que levou ao amor fraternal não fingido, de coração, amai-vos ardentemente uns aos outros. Você está limpo? Você está diante do Senhor Jesus? Você vive para Ele? Então agora você vai tratar aqueles outros que ainda não vivem com Jesus, da forma que Jesus te tratou. E eu tenho plena certeza que Jesus não te tratou na chibatada, para que você estivesse aqui hoje sentado. Porque você não foi atraído por um soco, você não foi atraído por uma cajadada, você foi atraído pelo amor do Pai. Você foi atraído pelo amor de Jesus. Então não adianta nada nós sermos atraídos pelo amor, mas não, agora eu vou descer o pau nesse aqui, ó, porque esse aqui só vem para a igreja se der uma cajadada na cabeça dele. Não, não é assim. E quantas pessoas a gente conhece dentro das igrejas que agem dessa forma? E eu lembro que tem um versículo, não, eu quase troquei aqui, mas tem um texto que eu li ele em 2009. E ele marcou a minha vida de uma forma muito grande. E eu sempre trouxe esse texto para a minha vida. A Beth talvez não vai lembrar, acho que ela está. Mas a Beth, ela tinha esse texto debaixo do vidro. Sabe, lembra quando o pessoal colocava um monte de coisa no vidro da mesa do escritório? Acho que lá em 2000, antes disso aí, era costume, né? Tinha uma mesa grande, aquele vidro aí era cheio de cartãozinho, bilhetinho. E a Beth tinha isso lá na igreja. E ela tinha um texto lá, e quando eu li aquele texto, ele me impactou. Ele se chama Benignidade. Ele diz assim: o sentido desta palavra no grego é bondade de coração. É a qualidade de ser suave no falar, de temperamento calmo, suave e bondoso. Isso nos lembra o texto bíblico de Tiago 3,17. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, imparcial, sem fingimento. Esta palavra benignidade também nos lembra a ternura, a delicadeza, da ideia de que toda a nossa natureza está permeada de gentilidade, de gentileza, perdão. Olhando a pessoa de Jesus, sentimos que ele era alguém muito gentil. Ele era capaz de parar no caminho para ouvir o clamor de um cego, ou então assentar-se à beira de um poço e conversar com uma mulher que nem era da sua raça. Com ternura, ele tocava as chagas de um leproso, assentava-se à mesa e comia com publicanos e pecadores. Ele era tão meigo, tão terno e tão gentil, que tomava em seus braços amigos, as criancinhas e os abençoava. Às vezes temos a mania de descarregar nas pessoas nossos azedumes, nossas frustrações pessoais, nossos problemas particulares, e depois dizemos: é o meu gênio, o meu jeito de ser. Ou, eu sou assim mesmo, não sou hipócrita, falo o que sinto. E aí ele termina assim: a isso eu chamo de falta de amor, falta de educação. Se eu estou vivendo debaixo da proteção do Pai, se eu estou vivendo debaixo da graça de Jesus, se eu fui alcançado pela graça de Jesus, por que que eu tenho que continuar como eu era antes? Grosso, ríspido, mal educado, só fala com ferpa, só fala dando cajadada. As pessoas não me escutam, eu falo com fulano, eu falo com Beltrano, mas ninguém me escuta. Será que não é a forma como você está falando que faz com que aquela pessoa não te escute mais? Será que a cordialidade ela não está ali na primeira qualidade para você, mas ela está ficando assim, nem na última, ela está ficando esquecida? Ah, mas eu não sou líder, Rafael, eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não tenho uma posição lá na igreja. Mas você, antes de todos esses títulos, você é um cristão. E você foi alcançado pela misericórdia do Pai.
Você foi alcançado por Jesus e para você continuar aquilo que Jesus disse, ide e fazei discípulos, você precisa ser cordial. Eu preciso ser cordial. Eu preciso diminuir a forma da intensidade como eu falo. Eu trabalho num colégio e quando eu tenho que conversar com algum pai, geralmente a coordenadora não deixa que eu vá conversar. Ela pede todas as informações, vê o que aconteceu, daí ela leva e trata o assunto com o pai. Aí um dia ela falou, Rafa, não tem nenhum problema, mas você fala muito sério, você fala muito grosso. E aí os pais acham que você está bravo, porque já teve situação assim. Só que o pai nem imagina como eu sou na sala. Eu brinco, a voz muda, eu faço personagens. Mas na hora que está numa situação séria, a minha voz fica grossa, ela fica, e eu fico sério, eu não consigo fazer uma demonstração facial de que está tudo tranquilo. Então eu percebi que eu tinha que começar a ser um pouco mais cordial no falar e na fisionomia. Porque senão eu só iria afastar as pessoas. Porque da mesma forma como eu fazia lá, eu fazia dentro da igreja também. Então sempre sério, paz do Senhor, tudo bem. E quando alguma coisa estava quase saindo do rumo, eu ficava já meio não, eu ficava ignorante nas palavras. Eu era ríspido, curto e grosso. Falei, opa, as pessoas se afastam de pessoas dessa forma, que agem dessa forma. Eu creio que você não fica perto de uma pessoa que só dá cajadada, só fala coisa ruim. A gente gosta de pessoas alegres. A gente gosta de pessoas divertidas, pessoas que fazem rir. Mas que ao mesmo tempo ela tem ali na palavra dela a palavra de sabedoria que vem do Senhor. Não é mesmo? O segundo ponto que a gente encontra de qualidade para um conselheiro espiritual é a sinceridade. Eu lembro que eu falei aqui uma vez para vocês o significado da palavra sinceridade. Ela é a junção de duas palavras. E, para resumir a historinha, lá na época da Roma Antiga, bem lá no passado, os artistas faziam uma obra de arte e quando tinha ali uma fissura, tinha um trincado, eles passavam cera para poder mascarar, para poder deixar aquele negócio escondido. E vendia como se fosse perfeito. E aí, claro, alguém descobriu essas falcatruas, falou, opa, a gente tem que arrumar um jeito aqui de saber o que está acontecendo, se isso aqui é uma peça verdadeira ou se essa é uma peça falsa. Então eles pegavam aquela peça, colocavam no sol do meio-dia, bem quente, e se aquela cera começasse a derreter ali, então era sinal de que a peça ela era falsa, ela não era perfeita. Mas se colocasse aquela peça no sol e não derretesse nada, não viesse nada ali aparecer de fissuras. Opa, essa peça, ela é verdadeira, ela é uma peça sem cera. Então, quando a gente fala sobre ter sinceridade, é que a gente não tenha nada escondido no nosso coração. Um conselheiro, ele não tem que ser uma pessoa que escuta, só balança a cabeça. Ah, irmão, tudo bem. Vai lá. Ou aquele que fala assim, não vou chamar a atenção dele, porque vai que ele se rebela contra mim e vai embora. E não é dessa forma. Eu não estou sendo sincero com aquela pessoa. E não estou tratando ela com sinceridade. E sabe quem que é o melhor exemplo para a gente poder seguir de uma pessoa que foi extremamente sincera e não teve medo de que alguém se afastasse? O próprio Jesus. Abra comigo em João capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 16. É quando ele conversa com uma mulher samaritana. Uma mulher que vivia ali com um homem que não era o seu marido. Opa, abri errado. 4. E diz assim: ele lhe disse, Jesus, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade.
Será que nós teríamos essa mesma atitude para falar com uma pessoa que a gente nem conhece e dar logo uma chamada de atenção? Mas veja que ele não foi ríspido nas palavras, ele foi cordial. Mas ele também foi sincero, ele trouxe àquela mulher o entendimento, falou assim, realmente, o marido que você fala aí agora, ele não é teu, porque você já teve 5. É isso que Jesus nos ensina. É isso que Jesus pede para que a gente faça. Seja cordial, seja sincero. Não fica ouvindo o que as pessoas falam e fala, não, está tudo bem. Passa a mão na cabeça e faz um carinho e fala, está tudo bom. Está tudo certo botar o mundo dentro da igreja para que a gente possa atrair mais pessoas e as pessoas acharem que é tudo igual. Porque é isso que está acontecendo hoje. E parece que as pessoas têm medo de falar sobre a palavra, falar sobre a verdade, porque falam, não, se a gente falar realmente como a palavra está escrito, a gente pode o quê? Assustar as pessoas, ou ser chamado de radical. Só que é mais fácil não, é melhor ser chamado de radical do que no dia do juízo, no dia em que Jesus vier nos buscar. Ele fala assim, eu não te conheço. Aí fala, não me conhece? Não, sabe por quê? Porque você não falava lá a sinceridade nas palavras. Imagina você diante de Jesus, Jesus falando assim, você não tinha sinceridade no coração, Rafael. Você falava aquilo que a pessoa gostaria de ouvir para poder atrair aquela pessoa. Eu e você não somos vendedores. Porque vendedor geralmente faz isso. Ele fala aquilo que a pessoa quer ouvir. Eu e minha esposa, a gente vende prata. Mesmo que a peça não ficou tão bonita na pessoa, mas a gente fala, ó, mas ficou apresentável. É um investimento que você está fazendo. Mas ali eu estou vendendo uma peça. Não estou enganando a pessoa. Eu estou tentando convencer ela de que ela precisa daquela peça. Eu sou um vendedor. Mas com a palavra de Deus eu não posso fazer isso. Com a palavra de Deus eu tenho que trazer ela sem mentiras. Eu tenho que trazer ela sem nenhuma máscara que possa parecer que aquilo não é verdade. Ou que aquilo é uma mentira. Eu tenho que trazer ela escancarada, como ela realmente é. E o que a gente mais escuta hoje são pessoas usando a palavra de Deus, só que mascarado. Não, não é bem dessa forma como está escrito. E aí eu tinha uma vizinha, quando eu morava com a minha mãe, ela sempre contava uma história que uma moça conheceu um rapaz, só que o rapaz não era da igreja. E aí ela pegou e levou o rapaz um dia na igreja. Falou, eu quero te convidar para ir na igreja. Pode dar uma maneirada aqui, sabe? A gente pode fazer pela palavra que o pastor trouxe, diante da palavra, diante da verdade. É o homem para eu casar. Porque agora ele entendeu o que é certo, o que é errado. Mas daí ela foi lá e deu esse vacilo. Não, não é bem assim. A gente pode dar um jeitinho. A gente pode dar uma contornada aqui, ó. E viver feliz. Não é assim. A gente tem que ter sinceridade. E para que a gente possa alcançar as pessoas, a gente precisa ter essa sinceridade de falar: olha, o que você está fazendo não é certo. Diante da palavra de Deus, o que você falou não tem nada a ver. Sem medo de que a pessoa faça o quê? Vire as costas. Lembre-se, é melhor que alguém vire as costas para você, porque você falou a verdade, do que Jesus virar as costas para você e falar, não te conheço. Aqui você não vai entrar hoje. Ficou claro? Um terceiro ponto que Jesus traz para nós também sobre qualidade de um conselheiro espiritual é a empatia. E a empatia de acordo com o dicionário, é a capacidade psicológica para se identificar com o eu do outro, conseguindo sentir o mesmo que este, nas situações e circunstâncias por esse outro vivenciado. Quando eu tenho empatia pela pessoa, eu estou me colocando no lugar dela. Nós sentimos empatia por quem, recentemente? Pelo pastor Hildo. Eu não perdi a minha esposa, mas eu me coloquei no lugar dele e chorei com ele. Isso é empatia. Quando você coloca aquela dor que a pessoa está sentindo para dentro de você, você está criando empatia.
Agora, dia 25, dia 27, fez 10 anos daquele acidente da Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí eu assisti a série que lançaram sobre a história. Eu confesso para você, no primeiro episódio e no segundo, eu chorei muito. Eu não tenho filhos. Eu não sei como é a alegria de ter um filho ou a dor de perder um filho. Claro, era tudo uma encenação ali com atores, mas a história era verdadeira. E quando uma mãe chegava para procurar o filho, ou o pai procurava, e tem uma cena lá que é, é, é muito pesada, porque o pai ele dá um tênis para a filha e ele não consegue achar a filha depois de toda aquela confusão. E aí cai a ficha dele e fala assim, eu não estou achando, eu vou procurar pelo tênis que eu dei de presente. Era o dia do aniversário dela. E aí a cena vai passando, ele olhando pé por pé, pé por pé. E a esperança dele é de que, não, já que ela não está dentro do hospital, ela foi para outro, levaram ela para outro lugar. Ela não vai estar nesse ginásio onde estão os corpos. E ele lutou bravamente com essa história, com essa questão. Ele falou, não está lá. Mas já não tinha mais onde procurar. Então ele falou assim, eu vou me render. A mãe não conseguiu entrar, daí ele entrou para procurar. E vai passando. E olhando pé por pé das moças. Aí quando ele identifica o tênis, que era o único diferente, ele cai no chão, ele abraça a filha dele. Aquilo ali para mim eu chorei muito na sala de casa. Estou contando isso para vocês porque é isso que é empatia. Eu não tenho uma filha, eu não perdi uma filha, mas eu me coloquei no lugar daquele homem, de buscando pela filha dele, na esperança de encontrá-la viva em algum hospital, mas encontrou ela morta, deitada no chão de um ginásio. Já não tinha mais o que ser feito. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu crio essa empatia. Eu trago esse entendimento. Eu trago esse entendimento de conselheiro. E você vai encontrar pessoas assim, que vão chegar para você com uma dor tremenda, com um problema quase que insolúvel. Mas você tem que colocar no lugar dele. Você não pode simplesmente falar assim, é verdade. Não, meu irmão, seguinte, vamos orar e amém. E vira as costas e vai. O pastor Giovanni, todas as vezes que eu busquei a ajuda dele, ele se colocou no meu lugar. E o fato de termos essa amizade, estou olhando aqui, achando que ele estava aqui. O fato da gente ter essa amizade tão duradoura é de que todas as vezes que eu precisei, ele se colocou no meu lugar, ele criou essa empatia comigo. Mas não precisa ser pastor. Você que está aqui sentada hoje, você que está assistindo pela internet, você pode criar essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender o problema do outro, ser solidário com essa pessoa. Talvez naquele momento você não precisa dizer nada, apenas ouvir. Eu fiz um curso que tem uma parte lá que chama-se de a escuta empática, que é o quê? A pessoa vem trazer o problema para você, só escuta. Não fica querendo dar solução. Escute. Escute simplesmente. Os judeus têm muito disso no período de luto, quando morre alguém da família, e os familiares chegam, eles sentam, ficam ali quietinho. Não fica assim, morreu do quê? Nossa, mas estava muito doente? Quanto tempo levou para morrer? Nossa, como é que foi? Não fica realimentando a dor daquela pessoa. Senta e compartilha da dor. Fica ali. Ou, mas eu acho que se tivesse feito, se tivesse levado tal médico, tivesse tomado tal. Seja empático com a pessoa. Se for necessário, use palavras. Mas tenha empatia, se coloque no lugar dela. Um quarto ponto é conhecimento. Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Timóteo ele nos fala sobre o conhecimento. E para que a gente possa ser um bom conselheiro, ser uma boa conselheira, a gente precisa de conhecimento. Diz assim:
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer ensinar? Quer fazer alguma coisa? Busque conhecimento. Você só consegue ensinar aquilo que você tem. Eu não poderia vir aqui hoje se eu não tivesse lido o texto, se eu não tivesse buscado esse conhecimento. Ah, mas eu poderia pensar, não, chegar lá eu dou um jeito, porque eu já conheço um pouco da palavra, estou com o livro ali já aberto, vou lendo, fico. Vocês logo iriam perceber e logo as cabeças iam cair de lado, assim, dormindo, porque ia ficar cansativo. E eu ia levar uma baita bronca de Deus. Eu queria falar assim, Rafael, você está querendo subir no altar para falar da minha palavra sem conhecimento? Quer ser um bom conselheiro? Busque conhecimento. E como que a gente busca esse conhecimento? Lendo a palavra de Deus. E não é assim, não, pera lá. Deixa acontecer a situação, daí eu busco conhecimento. Não, não é assim. Você tem que estar preparado. E daí naquela situação, se acontecer alguma coisa diferente que você não estava preparado, aí é outra questão, mas você já foi preparado. E as surpresas que aparecerem, Deus vai te dar graça para você saber administrar. Mas o conhecimento prévio você precisa ter. Mas para ter, você precisa estudar. E buscar isso todo dia, constantemente, lendo a palavra de Deus. Quanto mais conhecimento você busca, mais próximo você fica de Deus. Porque não é apenas, eu vou ler para ter tudo dentro da minha cabeça. Esse dia eu conheci um rapaz que ele falou assim, eu já li a Bíblia 3 vezes, de ponta a ponta. Porque eu quero ter, assim, conhecimento para quando sentar com alguém poder conversar. Mas eu fui percebendo na conversa daquele rapaz que o coração dele ainda não estava totalmente ligado com o do pai. Então ele só tinha um conhecimento. E aí, para esse conhecimento fazer efeito, a gente vai para o próximo ponto, que é a sabedoria. Porque de nada adianta nós termos conhecimento, mas nós não termos a sabedoria. E quando Timóteo fala que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A gente entende claramente que não há outro lugar que a gente possa buscar conhecimento, a não ser na palavra de Deus. Posso ler outros livros? Deve. Mas a base, a essência para que você tenha o conhecimento pleno é dentro da palavra de Deus. Que também não posso pensar assim, não, eu leio a Bíblia no domingo, mas durante a semana eu leio um monte de livros de autoajuda, porque daí eu me ajudo e também ajudo o outro. Mas nem sempre esses livros de autoajuda estão baseados na palavra de Deus. Nem sempre os livros que a gente lê estão baseados na palavra de Deus. Não que seja um impedimento para você não ler, não é isso. Mas para você buscar o conhecimento verdadeiro de Deus, é só dentro da palavra de Deus. Se for um livro de estudo diante daquele texto que você leu, tranquilo, porque daí você consegue entender realmente o que o autor estava falando. Dá para estar ficando claro, irmãos, sobre essa questão do conhecimento? Buscar. E aí, para a gente finalizar a nossa ministração de hoje, que como eu falei para vocês, nada adianta ter o conhecimento, mas não terá sabedoria. E para que a gente possa ter essa sabedoria, eu lembro de uma frase que eu li uma vez, que dizia assim, saber que o tomate é uma fruta é conhecimento. Não colocar o tomate na salada de frutas é sabedoria. E eu achei bem interessante, eu falei, realmente, porque o tomate é uma fruta, mas para que eu vou colocar na salada? Não vai ficar legal. Pode ser que alguém tenha tentado, ficou gostoso, mas não é sábio colocar. Deixa o tomate lá para a salada, com óleo, com sal, fica muito mais. E a sabedoria, ela então faz a fusão perfeita com o conhecimento. Conhecimento é matéria-prima, enquanto a sabedoria é saber como aplicar esse conhecimento. Abra comigo em Colossenses 3,16. Colossenses 3,16.
Aqui Paulo, ele diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tem uma outra versão que fala assim, ó: a palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros. E aí Tiago completa isso, lá em Tiago 1,5. Só projeta aqui, fazendo um favor, Tiago 1,5. Porque ele diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e se lhe há dada. O que Salomão fez quando ele encontrou toda aquela grandeza para ele administrar? Vou fazer do meu jeito, eu vou dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e bora lá. Foi isso que ele fez? Ele se ajoelhou e falou: Pai, me dá sabedoria para eu saber governar, para eu saber fazer aquilo que eu tenho que fazer. E Salomão ficou conhecido como o homem mais sábio. Nunca houve antes dele e nem haverá depois. Ah, mas então, se não vai ter depois, por que eu vou pedir? Acho que Deus derramou tudo ali na cabeça de Salomão, por isso que não vai ter. Não, não é isso. Não haverá outro Salomão, não haverá outro homem com a sabedoria que Salomão teve. Mas isso não impede você de se colocar diante do Pai, se colocar diante de Deus, falar: Deus, me dá sabedoria para saber administrar isso que eu tenho que administrar na minha vida. Me dá sabedoria para eu saber administrar o meu casamento, saber administrar a minha empresa, saber administrar a igreja, saber administrar as funções que eu tenho, para que eu não venha envergonhar ao Senhor. Para que as pessoas possam olhar para mim e falar assim: realmente ele é um cristão, ela é uma cristã, ela vive de acordo com a palavra de Deus. A gente não pode ser cristão apenas dentro da igreja. A gente tem que ser cristão o tempo todo, aonde nós estivermos. Na escola, no trabalho, no clube, numa festa, aonde quer que você vá, você tem que ser conhecido como um cristão. Mas não como o cristão da televisão, que envergonha. Como o cristão que fala: não, vamos dar um jeitinho aqui, ó, não é bem do jeito que está escrito na palavra. Dá para a gente... Às vezes eu penso, tem cristão que pensa que a palavra de Deus é igual à lei brasileira. Sempre tem uma brecha para poder fazer o negócio errado e ninguém vir me condenar. Quando você conversa com um advogado, fala assim: não, vamos procurar um jeito ali na lei que a gente consiga aliviar a tua pena, ou aliviar o que está acontecendo aqui. Não, deixa a lei brasileira lá. Porque a lei de Deus não tem brecha. Que a gente possa falar assim: não, deixa eu ler aqui. Oh, não, mas ó, tem um negocinho aqui, que daí é a minha interpretação, então eu vou fazer. Opa, não é bem assim. A palavra de Deus, ela não dá brechas para eu pegar aquilo que é errado, passar uma máscara e falar assim: tá lindo, vou usar. Não. Tenha sabedoria. Tenha o conhecimento e junto à sabedoria, para que você possa viver de acordo com aquilo que Deus quer que você viva. Para que todos os dias nós possamos ser encontrados no centro da vontade de Deus. E que as pessoas que vierem até nós, elas possam sentir essa confiança, e mesmo que elas não nos vejam numa posição de destaque, mas elas falam assim: ele é um ótimo conselheiro. Ela é uma ótima conselheira. O seu pai e a sua mãe talvez não é pastor, mas eles foram ótimos conselheiros. Talvez dê um conselho errado aqui, outro ali, mas foram os primeiros conselheiros que você teve. O seu professor, a sua professora, um amigo, uma amiga, te deram conselhos maravilhosos, que muitas vezes não permitiu que você enfiasse o pé na jaca, como a gente costuma falar, ou fosse por um lugar errado e batesse com a cara na parede. A gente não precisa de uma posição de destaque para ser conselheiro, mas a gente precisa ter o nosso coração lavado no sangue de Jesus e a nossa vida centrada na vontade de Deus. E aí a gente pode ser excelentes conselheiros. Então, os 5 pontos que eu trouxe para vocês hoje: cordialidade,
Sejamos cordiais com as pessoas. Venhamos a entender realmente o que aquela pessoa está passando. Empatia. Se colocar no lugar da pessoa. Colocar ali no teu coração a dor que aquela pessoa está sentindo. Quarto, conhecimento. Quer ensinar, quer falar, quer ser um bom conselheiro? Busque conhecimento dentro da palavra de Deus. E aí, por fim, tenha sabedoria para você aplicar todo o conhecimento que você vem adquirindo diante da palavra de Deus. Pastor Giovanni, eu não sei se ele vai continuar essa palavra na semana que vem, eu ainda não vi na escala quem vai estar semana que vem, mas eles vão dar continuidade, são mais 5 pontos de qualidades de um conselheiro espiritual. E aí a gente consegue fechar essa parte dos conselhos. Eu convido você agora a se colocar de pé para que a gente possa fazer uma oração final. Agradecendo a Deus pela palavra dele.